Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e durante todo esse mês, a campanha Agosto Branco tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a prevenção ao câncer de pulmão. E uma coisa está intimamente ligada à outra. O tabagismo é responsável por mais de 80% dos casos de câncer de pulmão no país. O Brasil é um dos países que mais diminuíram o número de fumantes, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma queda de 35% desde 2010. No entanto, a nova preocupação das autoridades é com os cigarros eletrônicos, os chamados vapes. O consumo desse novo tipo de cigarro tem se tornado cada vez mais comum entre os jovens e pode causar inúmeras doenças, entre elas o câncer de pulmão. O combate ao tabagismo é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com o pneumologista Paulo Correia, coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e também professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Paulo, muitíssimo obrigado pela presença. É um privilégio estar aqui com você e com seus telespectadores. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Paulo, eu queria começar te perguntando o seguinte: essas campanhas como essa do Dia Nacional do Combate ao Fumo e esse Agosto Branco de prevenção ao câncer de pulmão, elas colaboram, vêm colaborando realmente para essa queda no número de fumantes que a gente tem tido aí nos últimos anos? E o que mais que poderia ser feito para se diminuir ainda mais esses números? Pois não. Nós temos ações contínuas e ações pontuais, né? Então, nós temos o Dia Mundial de Combate ao Fumo, que é o 31 de maio, e o 29 de agosto. Essas datas são datas para a gente, de fato, levar a população, e a imprensa tem um papel fundamental nisso, conhecimentos, discussões e mostrar essa relação íntima. Então, assim, conscientizar e educar as pessoas em relação à saúde é muito importante. Então, a primeira coisa que eu chamaria a atenção, já que é um erro muito comum pela própria imprensa, né, Fernando, é dizer que fumar é um hábito. Não, fumar não é um hábito. Um hábito é uma coisa que você vai num lugar, eu gosto de comprar roupa em tal loja, eu gosto de fazer minha refeição em tal lugar, né? Isso é uma dependência química, né? O cigarro e o cigarro eletrônico são dois poderosos produtores de adicção ou dependência química. Então, esse é o primeiro esclarecimento que a gente chama a atenção. Um outro aspecto em relação ao Agosto Branco, né? O câncer de pulmão é uma doença que é realmente assim, extremamente frustrante para nós médicos, porque ele tem um período que ele está silencioso e muitas vezes quando ele se manifesta clinicamente através de tosse ou botar sangue do pulmão, que é chamado de hemoptise por nós médicos, ele muitas vezes pode, inclusive, já estar incurável. Então, a melhor forma de tratamento do câncer de pulmão é a sua prevenção. E por causa da sua relação extremamente íntima, aqui no Brasil, inclusive, mais de 80% dos cânceres são relacionados com o tabagismo, por causa dessa relação íntima que a gente esclarece a população. Então, nós temos duas grandes coisas que pode se fazer para evitar câncer de pulmão. Primeiro é não fumar. Se você fuma, pare de fumar o mais rápido possível. E existe também o screening, né, o rastreamento do câncer de pulmão. Esse screening é recomendado para quem em determinado momento? Como é que é isso? Então, todas as pessoas que são fumantes e que já devem ter sido oferecido tratamento para poder parar de fumar, mas lembrando, parar de fumar é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer, porque uma droga que é usada por via inalatória, né, é uma droga que chega rápido no cérebro. E quanto mais rápido, Fernando, a droga chega no cérebro, mais produtora de dependência ela é. Os cigarros eletrônicos são ainda mais rapidamente, chega mais rapidamente no cérebro. Então, fumantes que tenham fumado o equivalente a um maço de cigarro durante 20 anos, eles já são candidatos ao rastreamento com baixa dose por tomografia computadorizada. Então, em termos de impacto populacional, quais são as duas principais intervenções para se reduzir o câncer de pulmão? Primeiro, parar de fumar. Reduz em 20% a mortalidade do câncer de pulmão. A segunda intervenção, fazer o rastreamento, porque fazendo o rastreamento se detecta a lesão menor inicial e aí você consegue salvar esse paciente. Você consegue tirar aquele pequeno nódulo e salvar. Então,
O melhor efeito de todos é a combinação da cessação de tabagismo com o rastreamento, que diminui a mortalidade em 38%. Bom, as pessoas, eu acredito, que já têm um pouco essa noção de que o fumar faz mal, que o fumar pode causar o câncer de pulmão, mas às vezes eu acho que as pessoas não têm a noção de como é que isso funciona, como é que isso age no organismo. É possível explicar biologicamente o que acontece com essa fumaça que é inalada, por que atinge principalmente o pulmão? Dá para dar uma explicação para o leigo entender? Dá, Fernando. Assim, as substâncias químicas, o cigarro é um coquetel com muitas substâncias químicas. Então, nós temos substâncias químicas no cigarro que provocam câncer e substâncias que ajudam a desenvolver o câncer. Então, as duas coisas precisam estar presentes. Então, a gente fala que o cigarro é o carcinogênio, ou seja, a substância, né, produtora de câncer, que se chama carcinogênio. É o carcinogênio completo, que ele tem a substância que promove a lesão do DNA, né, e que vai, uma vez aquela lesão tendo acontecido, né, aquela célula tornará-se cancerosa. E multiplicação dessa célula que já é defeituosa. O câncer é isso. Ou seja, vamos dizer assim, em dose dupla, né? Problemas em dose dupla. Em dose dupla. E são muitas substâncias que promovem esse... São mais de 80 substâncias... Que estão presentes no cigarro. Que estão relacionadas com o câncer. Do cigarro ou não? Sejam produtoras, né, do câncer ou desenvolvedoras daquela célula que já foi alterada. Bom, falando um pouco mais sobre essa relação entre o tabagismo e o câncer de pulmão, a gente vai ver agora alguns números que foram divulgados pela Fundação do Câncer e pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Olha só. Segundo os estudos, 63% dos pacientes com câncer de pulmão são atendidos apenas quando já estão no estágio avançado da doença. O tabagismo é responsável por 85% dos óbitos por câncer de pulmão entre os homens e 80% entre as mulheres. A expectativa do INCA é que surjam 32 mil novos casos de câncer de pulmão no Brasil em 2024, sendo 18 mil entre homens e 14 mil entre mulheres. Paulo, por que o câncer, nesse caso, pelas previsões do INCA, vão atingir mais homens do que mulheres? Tem alguma causa especial? Tem. O principal fator para o desenvolvimento do câncer associado com o tabagismo, o tipo de cigarro fumado pode afetar, por exemplo, cigarro sem filtro, facilita mais para ter câncer de pulmão, mas é a duração do tabagismo. Então, o que acontece? Agora, no presente, nós estamos colhendo o efeito do tabagismo há 30, 40 anos atrás. Há 30, 40 anos atrás, os homens fumavam muito mais que as mulheres. Então, nós vamos tendo, né, mais agora, 30, 40 anos depois, mais casos entre os homens. O que tem acontecido? Com as estratégias que foram feitas pela indústria de divulgação do cigarro para as mulheres aconteceram maciçamente nos anos 70, 80 e 90, a cada bloco de 10 anos, a cada década, essa diferença vai cada vez vai ficando menor. Que interessante. Agora, uma pessoa, por exemplo, que fumou durante 10, 15 anos e consegue parar de fumar, os riscos para desenvolver o câncer de pulmão, eles diminuem imediatamente? Eles levam tempo para diminuir? Como é que funciona isso no organismo de um ex-fumante a partir de agora, por exemplo? Para todas as doenças que o cigarro provoca, existe um tempo para que haja redução do risco. E isso depende de cada doença em si. Então, por exemplo, assim, a doença cardiovascular, angina, infarto, derrame, é a que diminui mais rápido. Então, assim, nos primeiros 6 meses a 1 ano, o risco diminui maciçamente. Com 1 ano é mais ou menos metade do risco que você tinha quando você estava fumante ativo. Então, cada doença se processa um tempo, né? É lógico que assim, é muito diferente uma pessoa que fumou, por exemplo, se a pessoa fuma um maço de cigarros durante 20 anos e se ela fuma, por exemplo, 10 maços de cigarro durante 40 anos. Ou seja, a quantidade influencia diretamente. A quantidade influencia, porque se o DNA ficou exposto mais tempo, apesar de quando a gente faz uma conta que a gente fala que é anos maço, todos dois dão 20 anos maço. Mas o 40 anos, o que fumou durante 40 anos tem maior risco. Então, quanto mais tempo ele teve exposto ao cigarro, mais tempo também demorará para ele ter redução do risco de pulmão. Então, assim, grosseiramente, entre 20 a 25 anos, esse risco se aproxima do risco de uma pessoa que nunca fumou. E essa questão de a maior parte dos diagnósticos ser feito tardiamente, essa questão do screening
tem, ela está se tornando mais comum, o Sistema Único de Saúde oferece esse tipo de exame para as pessoas. Como evitar que esse diagnóstico seja feito tão tardiamente e, consequentemente, a gente aumente as chances de cura? Exatamente. Então, assim, Fernando, nós médicos sempre buscamos na ciência e depois de buscar na ciência, nos estudos, né? Isso começou com um estudo de rastreamento nos Estados Unidos, né? De rastreamento, que foi muito Lung Cancer Screening Trial, e esse trabalho foi replicado em vários lugares no mundo. E nós temos, inclusive, experiência aqui no Brasil, inclusive eu e outros colegas da Sociedade Brasileira de Pneumologia produzimos um guia de rastreamento, que na realidade é isso, né? Agora a gente está na parte de advogar políticas públicas para que isso seja incorporado ao SUS e isso seja oferecido para as pessoas, né? Então, assim, do ponto de vista sistêmico, não é? Porque, assim, a gente tem serviços que já fazem isso, que conseguem financiamento e tudo mais, mas nós queremos que seja uma coisa sistêmica, né, no SUS, né, como uma coisa democrática. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, já diz a Constituição Cidadã de 88. Perfeito. Bom, como a gente disse no início do programa, uma das maiores preocupações atualmente é com o consumo dos cigarros eletrônicos, os chamados vapes, principalmente entre os jovens. Mas de que são feitos esses vapes? Quem vai nos responder é a chefe da Divisão de Controle de Tabagismo do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Olha só. Esses dispositivos eletrônicos, eles têm várias categorias, dentre elas cigarro eletrônico, produto de tabaco aquecido, dispositivos que são híbridos, que utilizam tanto o stickzinho do tabaco quanto o e-liquid que é utilizado no cigarro eletrônico. Eles também têm os produtos de ervas secas, que são utilizados para vaporizar ervas. E cada um deles tem a sua especificidade, tem os seus modelos, são diferentes gerações, são envoltos em tecnologia. Em comum, o que eles têm? Todos eles causam danos à saúde. Esses produtos, eles contêm uma série de substâncias, como propileno glicol, glicerol, que é um produto que é utilizado na margarina, por exemplo, que não deveria estar sendo inalado e que a inalação desses produtos causa sérios comprometimentos para o pulmão, para a função pulmonar. Ele contém a nicotina, que é a substância que causa dependência, é uma droga que causa dependência, e contém uma série de aromas e sabores que são colocados nesse produto pela indústria do tabaco justamente para atrair esse público mais jovem. Pois é algo que parece, pelo que a gente vê aí, é possível medir qual que causa mais prejuízo, se é o cigarro comum ou se é esse cigarro eletrônico? Já existem estudos que meçam isso? Apesar de serem relativamente recentes, né, Fernando? Tem 15 anos, mais ou menos, que os cigarros eletrônicos estão na praça, né? Então, são produtos de consumo, não são produtos para cessação de tabagismo. Já existe um grande estudo, metodologicamente perfeito, feito por um grande pesquisador da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que coletou centenas de estudos para ver os riscos e, assim, não há diferença em termos de risco, né? Então, assim, os cigarros eletrônicos são tão ruins quanto os cigarros convencionais, com tudo aquilo que a gente já sabe, né? De causar angina, infarto e derrame. Mas tem coisas que eles já foi identificado que eles são ainda piores. Vejam vocês, por que a gente tem preocupação com campanha de controle do tabagismo? Porque o tabagismo provoca doenças na população economicamente ativa, entre 35 a 69 anos, que é a fase mais produtiva da vida. Então vejam o que o cigarro eletrônico faz. Um grande estudo americano que se chama Inhanes, que segue populações muito grandes, ele dividiu a população entre pessoas que fumavam apenas cigarros e que fumavam cigarros eletrônicos. O AVC, ou derrame, aconteceu na população que fumava cigarros comuns aos 59 anos. Na população que fuma cigarros eletrônicos, aos 48 anos em média. Que coisa! 11 anos. Então vejam, o cigarro eletrônico antecipa o derrame 11 anos. Ele não só causa o derrame, como antecipa o derrame. Outra coisa, para os jovens, né? Disfunção erétil. Então, disfunção erétil é 2 vezes mais comum no cigarro eletrônico do que no cigarro convencional. No cigarro eletrônico existem também metais. Então, existem, por exemplo, níquel, né? Então, tanto na bateria quanto no coil, que é o resistor que aquece o metal, quando você aquece o líquido, os metais que estão naquilo vão para o líquido que você inala. Então, por exemplo, tem nível de níquel 100 vezes maior nos cigarros eletrônicos do que no cigarro convencional. E olha só, Fernando, o níquel está relacionado com câncer de seios paranasais e pulmão.
E aí tem uma outra preocupação que a gente mostra, que é o seguinte: os cigarros eletrônicos, ele aumentam o mercado global de nicotina. Então, quem começa a fumar cigarro eletrônico jovem, ele não fica só no cigarro eletrônico. Ele triplica ou quadruplica, dependendo do estudo, a iniciação no cigarro convencional. E quando você está fazendo o uso dual, você está se expondo a coquetéis químicos diferentes. Então, por exemplo, no cigarro convencional, você tem a acroleína e o monóxido de carbono que dão doença cardiovascular. No cigarro eletrônico, e até por isso, porque ele não fede, a indústria descobriu que cigarro convencional fede, e a geração nova não queria algo que fedesse. Então, o que ela fez? Sabores, aroma, uma perfumaria danada, né, para aquilo. Mas quando você aumenta a massa de nicotina, você aumenta partículas ultrafinas. E as partículas ultrafinas dão risco cardiovascular. Então, você arruma mecanismos distintos que se somam para produzir aquele efeito. Eu não posso deixar de falar, Fernando, que os cigarros eletrônicos produzem uma doença super grave, que é a EVALI. É uma doença relacionada à inalação do vapor, né, que é um nome inadequado, né, gente? É fumaça do mesmo jeito, é uma fumaça tóxica, é uma fumaça com perfumaria, mas está cheio de produto químico igual a outra fumaça. De fato, são mais de 2.000 substâncias químicas e nós já temos vários daqueles cancerígenos que nós sabemos que causam câncer de pulmão com o cigarro tradicional, o formaldeído, por exemplo, né? O propileno glicol gera formaldeído, o formaldeído é um cancerígeno comprovado para os seres humanos. Quando a indústria adiciona no sal de nicotina ácido benzoico, o ácido benzoico vira benzeno, gente. Benzeno é aquilo que tem na gasolina, vocês já devem ter visto, né? O pessoal preocupado com os frentistas, porque benzeno é inalado e pode dar câncer, né, no frentista que está abastecendo o carro da gente no posto. Então, o cigarro eletrônico, ele já produz e já mata desde cedo. A EVALI é uma doença extremamente grave, Fernando. Né, nós tivemos uma epidemia de EVALI coincidindo com a pandemia da Covid. Então, muitos casos que aconteceram e que levaram à morte de pessoas na epidemia da Covid, na realidade, eram também casos de EVALI. Né? Ela se manifesta do mesmo ponto de vista, com náusea, vômito, febre, você faz a tomografia, é igualzinho às lesões que dá no pulmão, é mais na parte posterior. E aí a diferença é você faz a sorologia para os vírus, deu positivo, ok, foi vírus. Ah, não, a sorologia veio negativa, você fumava cigarro eletrônico, é EVALI. A EVALI é uma doença que a gente brinca assim, né, Fernando, assim, do ponto de vista assim, para a gente comunicar, né, quando não mata, aleja, né? Então é uma doença que deixa sequelas muito importantes. Muitas vezes a gente tem pacientes que foram para o transplante de pulmão porque tinham, né, um acometimento muito grave, e são pacientes jovens, né, que ficam limitados já em idades precoces, né, na década dos 20, dos 30 anos de idade. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, no Senado há um projeto de lei aí em tramitação para se regulamentar a venda, a produção, isso tudo a respeito dos cigarros eletrônicos. Qual que é a posição da Sociedade Brasileira de Pneumologia em relação a esse projeto? Quer dizer, quem defende diz que é uma realidade que tem que ser regulamentada. Quem é contra diz que não podemos regulamentar justamente para não correr o risco de aumentar o consumo. Qual que é a posição da sociedade? Não só da Sociedade Brasileira de Pneumo, como da AMB e de 80 entidades médicas, né, nós produzimos uma carta, né, nós nos associamos todos para fazer esse posicionamento público para os senadores. Então, veja bem, existe uma senadora que fez esse projeto. Dia 19 de abril de 2024, Fernando, a Anvisa, que é a nossa agência reguladora, que tem a função precípua, né, de permitir ou não permitir medicamentos, insumos, alimentos, e também que controla, né, na sua divisão de tabaco e nicotina, os cigarros, né? Então, a agência reguladora se debruçou desde 2020, avaliando estudos científicos, fazendo audiências públicas, fazendo tomada pública de subsídios. Quer dizer, existe um grupo técnico competente da agência que produziu um relatório muito bem produzido, mostrando os malefícios que existem. Ora, não é possível que o Senado, né, que a senadora, atendendo exclusivamente, única e exclusivamente o interesse da indústria, desfaça aquilo que a Anvisa fez muito bem. É irregulamentável o cigarro eletrônico por uma razão muito simples. Aliás, eu diria, em primeiro lugar, que ele já é regulamentado, ele é proibido, e assim deveria continuar. Porque a regulamentação isso é um pano, uma fachada no cigarro eletrônico. Por quê? As substâncias químicas que estão lá, eles não podem estar. Propileno glicol e glicerol, sozinhos, eles já provocam lesões. Inclusive,
3 tipos de câncer que já foram estudados em rato, né? Então, assim, essas substâncias, elas são seguras para uso em alimento, na margarina, né, para ser, ou alguma coisa na pele, mas não para poderem serem inalados. As outras substâncias, né, os agentes de sabores e tudo mais, também provocam substâncias cancerígenas, formaldeído, benzeno, as massas de partículas ultrafinas também provoca doença cardiovascular. Então, assim, eu tenho um produto que tem uma massa de substâncias, nem tudo a gente conhece, mas o que a gente já conhece, a gente sabe que faz mal. Qual que é a única regulamentação possível de um produto que faz mal para a sua população? Proibir esse produto. Outros países estão proibindo, há algum que permite? Como é que está isso no exterior? Existem 32 países que proíbem cigarros eletrônicos. Então, esses países, a Organização Mundial de Saúde, no final do ano passado, produziu um documento dizendo assim, do ponto de vista de saúde pública, se você proíba, continua proibindo. Essa é a conduta para fazer. E a indústria tem uma característica muito importante, né, é que é gerar, né, litigação, né, processo legal, uma vez que você permitiu a indústria, né, se você tentar cortar as asinhas dela, ela vai entrar na justiça. Por exemplo, o Canadá está com um problema sério. O Canadá inicialmente resolveu deixar e agora eles estão querendo voltar para trás. Aí adivinha. A indústria está toda lá não querendo deixar que isso aconteça. E vejam bem, o que acontece, outro aspecto da regulação é o seguinte, nos Estados Unidos, Fernando, você pode produzir cigarro eletrônico de uma forma legal. Você tem que fazer um documento que chama PMTA, a Anvisa de lá chama FDA, é o FDA, e você faça esse processo, você tem que pagar registro, etc, etc, e aí você produz o seu cigarro legalmente e vende legalmente, né? 90 e tantos % do mercado nos Estados Unidos é ilegal. Por quê? Porque o fabricante do coisa ele não tem interesse nenhum em produzir um cigarro legal, porque ele vai ter que pagar imposto, taxa de coisa. Aquele cigarro fica muito mais caro. Então, o que acontece nos Estados Unidos? 90 e tantos % do mercado é ilegal. E olham a diferença entre o país igual o Brasil. Ok, gente, a nossa fiscalização é deficiente. Lembra que o Brasil é um continente. Fronteira seca, fronteira molhada, Amazônia é um caos, né? Mas nos Estados Unidos, nos jovens, a prevalência, ou seja, o número de pessoas que fumam cigarro eletrônico é 10 vezes maior. Então, isso mostra que a regulação que o Brasil tem, a proibição foi efetiva. Né? Na mesma faixa de idade, nós temos 10 vezes menos fumantes. Pode melhorar? Pode ter campanha educativa, a própria Anvisa chamou a atenção disso, deve ter campanha educativa. Está aí uma coisa que a gente poderia fazer e deveria. Por que a gente não vai equipar melhor nossas polícias federal, polícia de fronteira, polícia marítima, etc e tal, da inteligência artificial, computador? Existem mecanismos que a gente pode melhorar a fiscalização. Então, assim, ele é irregulável, porque o que tem lá dentro a gente sabe que é tóxico, é cancerígeno, é metal pesado, né? É substância que provoca câncer, doença cardiovascular, doença pulmonar grave. Pois é, infelizmente a gente está chegando ao finalzinho do nosso papo. Eu queria que você deixasse um recado aí para o jovem que está pensando ou que já está experimentando esse cigarro eletrônico, para aquela pessoa de meia idade que já fuma há bastante tempo e que eventualmente não sabe ainda dos riscos. O que dizer para eles nesse agosto branco e nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo? Não seja enganado pela indústria. A indústria vem enganando há uma centena de anos, pelo menos, né? Foi assim em 1950 com câncer de pulmão, negando que havia relação com o cigarro, né? Desenvolveu o cigarro com filtro, agora o cigarro é bonzinho, depois é cigarro de baixo teor, que agora é o cigarro bonzinho, que não provoca nada, ultra baixos teores, o cigarro bonzinho da vez é o cigarro eletrônico, que de bonzinho não tem nada. A melhor coisa que a gente pode fazer, se você tiver que escolher uma coisa para fazer bem pela sua saúde, mudar um comportamento, é parar de fumar. É o que tem mais efeito, ele melhora não só a sua qualidade de vida, quanto a sua quantidade de vida. Então as pessoas, quanto mais cedo elas pararem de fumar, menos doenças elas vão ter e elas não vão ter esse encurtamento da vida. Uma outra coisa, sigam os seus políticos, né? O político que estiver lá na Comissão de Assuntos Econômicos e que for do seu estado e que estiver votando o projeto, o PL 5008, a favor desse projeto, ele está trabalhando contra você, ele está trabalhando a favor da indústria, porque a indústria age assim, o lucro é privatizado e o prejuízo é socializado. O cigarro comum arrecada 8 bilhões de reais no Brasil e produz 153,5 bilhões de prejuízo. O cigarro eletrônico tem sido falado em Brasília que arrecadaria
7,5 bilhões de reais. Arrecadaria com números inflados, irreais e tudo mais, o prejuízo seria ainda muito maior, Fernando, porque, como eu disse, com 48 anos, os usuários de vape já estão tendo derrame. Então, esses custos seriam enormes para a sociedade, são inaceitáveis e nós temos que ter, né, assim, advocacy político, participação, as eleições estão chegando, né, vejam como se posicionam os seus deputados, vereadores, senadores, etc., controle social é tudo, participação popular. Nós estamos num país democrático e assim seja. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fernando. Prazer sempre estar aqui com vocês. Bom, o Panorama de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre o combate ao tabagismo e a prevenção ao câncer de pulmão. Os principais trechos dessa entrevista você acompanha no podcast do programa, no site da Rádio Assembleia ou nos principais tocadores de áudio. E a TV Assembleia agora também está no Instagram. O endereço é @TV Assembleia Minas. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.